conversar com vocês e o texto base é Gênesis. Nós vamos começar no capítulo 25, e no capítulo 25, no verso 24, ele diz assim: E cumpriram-se os dias para dar à luz, e eis que gêmeos haviam em seu ventre. Saiu o primeiro e ele era ruivo, e com uma veste ou com uma pele cabeluda, por isso o chamaram seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. Era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Cresceram os meninos, e Esaú foi varão e perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, agora nesta hora, e que teu Espírito tenha liberdade de agir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre pessoas extremamente diferentes e que, apesar de todas as diferenças, conseguiram vencer. Ou seja, o estilo de vida, na verdade, de Jacó, quando nós olhamos essa passagem, ou essa história, que começa no capítulo 35, ou no 25, e que vai terminar lá pelo 34, mais ou menos, nós vamos olhar em dois homens bem diferentes. E não era para ser, eles são irmãos gêmeos, eles são filhos de Isaque e de Rebeca, mas eles são diferentes em muitos aspectos, e eu quero mostrar isso a você hoje, porque eu tenho visto pessoas muito preocupadas com o que está acontecendo na vida do outro, com o que o outro está vivendo, com o que o outro tem, com o que o outro faz. E muitas vezes pessoas canalizam tanto interesse e tanto esforço para o ministério do outro, para a igreja do outro. O que o outro está fazendo, eu vou copiar também. O que o outro está dizendo, eu vou dizer também. Às vezes nós prestamos tanto a atenção no outro, que esquecemos de viver o que Deus tem para nós. Eu acredito que todos nós desejamos uma coisa nessa vida: sermos vencedores. Até aí tudo bem. Agora, eu preciso entender que eu posso ser um vencedor numa área ou num ambiente e você não. Você pode vencer em outra área, fazendo outra coisa, tendo outras coisas, e na verdade essa pluralidade é extremamente sadia. Temos a maturidade de entender que o que é do outro é dele, não é meu. E muitas vezes o que dói não é eu não ter, é ver o outro tendo. Então eu quero te mostrar esses dois camaradas e vou te mostrar coisas bem rápidas. Primeiro, eles eram bem diferentes fisicamente, né? Isso não há nada de anormal. Muitos gêmeos, de placentas diferentes, eles nascem às vezes totalmente diferentes. E Esaú era alguém fisicamente, né, diferente de Jacó. Ele nasce cabeludo, ele cresce cabeludo. Lá na frente você vai ver que na hora da apresentação de Jacó a Isaque, Jacó vai dizer para Rebeca, sua mãe: nós somos muito diferentes, mãe, o papai vai notar que sou eu, e ao invés de me abençoar, ele vai acabar me amaldiçoando. Então nós vemos que havia uma diferença física entre os dois. Quem era mais bonito? Eu não sei. Quem era mais forte? Talvez Esaú, um perito na caça, um homem do campo, um homem hábil. E quem era Jacó? Um homem das tendas, um homem de casa, um homem muito habilidoso para lidar com gastronomia. Ok? Qual dos dois é melhor? O que caça ou o que sabe fazer
bem a comida com a caça que o outro caçou. Quem é melhor? Aquele que sabe fazer uma comida excelente ou aquele que trouxe a comida para que esse fizesse? Se esse traz a comida e esse não faz, as coisas ficam sem sentido. Se esse é capaz de fazer, mas esse não trouxe nada, os dois vão ficar com fome ou no mínimo comer mal. Quando nós estamos olhando apenas para estilos de vida diferentes, para pessoas que podem servir com instrumento na mão, com microfone na mão, cantando, com a câmera aí do outro lado, respondendo alguém do outro lado, controlando o som, trabalhando lá na portaria, agindo e fazendo, porque todos nós fazemos parte de uma engrenagem, de uma estrutura que tem por propósito fazer o sistema funcionar. Quem é mais importante? Segundo a Bíblia, nós somos um corpo interdependente, onde por menor que seja, certo? O problema, ele pode afetar um corpo inteiro. Quando amadurecemos, começamos a dar valor a quem somos como peça nessa engrenagem, e não, nos subestimamos, nem superestimamos o outro, porque faz coisas que dão mais notoriedade. Segundo a Bíblia, os órgãos mais importantes de um corpo humano não aparecem, eles são internos, invisíveis. Só que esse tipo de palavra só serve para quem amadurece, porque ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Reconhecer o seu valor, e quando você reconhece o seu valor, você descobre duas coisas. Primeiro, você não é melhor que ninguém, e segundo, ninguém é melhor que você, independente da função que desempenha. Quando nós vamos olhar, é isso que vemos: um homem simples como Jacó, capaz de fazer uma bela comida, a ponto de fazer um homem forte como Esaú negociar sua primogenitura. Nós vamos ver que eles eram tão diferentes que Esaú agradava a seu pai, porque era caçador, era alguém que oferecia honra à sua família, e com sua postura e seu estilo de vida, ele angariou a estima de seu pai. Enquanto Jacó era admirado e respeitado por sua mãe, que o amava. Olhe bem, eles têm uma vida bem próximas. Um sabe cozinhar bem e o outro sabe caçar bem. O que é isso? Uma parceria. Nós temos um que é amado pelo pai, muito legal, mas o outro que é amado pela mãe. Qual dos dois é perdedor nessa história? O que eles são diferentes, mas são vencedores. Hoje, se o modelo não se repete, se as pessoas não esperam e nutrem expectativas de que querem receber, na verdade, é o que o outro está recebendo. O grande desafio é que nunca estamos satisfeitos. Há muito tempo atrás eu contei uma história de um homem que quebrava pedra. E quebrando pedra era uma atividade muito cansativa, muito exaustiva, sabe? E para muitos, até de baixo escalão. E um dia ele quebrando pedra, ele recebe a visita de um príncipe montado num elefante. E ele diz para Deus: Senhor, isso que é vida? Sentado num elefante enquanto eu estou quebrando pedras? Isso é um absurdo. Eu gostaria de ser este príncipe que está montado no elefante. E Deus então concedeu o desejo dele, e ele se tornou um príncipe. Mas ele descobriu que aquele príncipe tinha diversas províncias para visitar, e diversos compromissos para fazer em cima daquele elefante, e que o sol era quente demais, e atormentava ele, aquilo era muito chato. E ele então falou para Deus: Senhor, esse sol é muito quente, esse negócio de ser príncipe e andar no elefante, isso não é bom não. O bom mesmo deve ser o sol que queima os outros. Eu queria ser o sol, e Deus deixou ele ser o sol, e ele queimava os outros, e ele fazia tanta coisa, até que o tempo virou e veio as nuvens, e ele queria passar, mas a nuvem era densa, não deixava, e aquilo durou diversos dias. Ele falou assim: Senhor, esse negócio de ser sol é chato, o bom mesmo é ser nuvem que tapa o sol, que escurece tudo.
Eu quero ser nuvem, agora eu sei o que eu quero ser. E Deus disse, então tá bom, meu filho, vai ser nuvem. E aí ele ficava tão feliz que tapava o sol, até que começou a ventar. E o vento levava a nuvem para lá, levava a nuvem para cá, e ele não conseguia ficar quieto, porque ele era a nuvem. E ele falou para Deus, Senhor, esse negócio de ser nuvem é chato. O bom mesmo é ser vento. Que o vento é forte, levanta a saia das moças. O vento arranca o telhado, arranca a árvore. Eu quero ser vento. E Deus falou, então tá bom, meu filho, você vai ser vento. E ele soprava dali, soprava para cá, soprava de lá, e aquele vendaval, até que um dia ele chegou numa pedreira e começou a soprar. E a pedreira não está nem aí, ele soprando, soprando, soprando. E ele falou assim, Senhor, esse negócio de ser vento não está com nada. Eu queria mesmo ser essa pedreira, esse negócio intransponível, que nem o vento consegue mover. E Deus falou, então vai ser a pedreira. E ele agora estava todo feliz, como uma pedreira, algo intransponível, quando ele escutou um barulhinho lá embaixo. E tinha um cara quebrando pedra. E aquilo deu uma dor nele, uma fisgadinha. E aí ele falou assim, Senhor, eu acho que bom mesmo é ser o cara que quebra pedra. E Deus falou para ele, mas esse era você no princípio. Na sua imaturidade, você não foi capaz de valorizar o que eu te dei, eu te comissionei a fazer. O que eu dei para você cuidar. Você começou a usar uma medida que talvez alguém tenha estabelecido, ou alguma sociedade ou cultura, e pautado nela. Você achou que a missão que eu te dei te desmerece. Hoje muitas pessoas vivem isso. O que eu quero mostrar a você é que esses homens eram diferentes. Quem era Esaú? O inconsequente. O inconsequente a ponto de negociar sua primogenitura por um prato de lentilhas. É verdade? Quem é Jacó? Jacó é um interesseiro invejoso, que quer uma primogenitura que não é dele, é de seu irmão, porque nasceu primeiro. O que nós estamos vendo? Homens com virtudes diferentes, com capacidade diferente, pessoas que vão desempenhar coisas diferentes, mas que descobrem que apesar de serem tão diferentes, eles podem ser vencedores, cada um à sua maneira. Jacó era um enganador, é verdade, enquanto Esaú era um vingativo. Esaú disse, a hora que papai morrer, eu vou matar Jacó. O que é isso? Alguém que quer se vingar daquilo que aconteceu. E quem é Jacó? Jacó é um fugitivo. Jacó é alguém que não quer sentar com seu irmão e colocar as coisas em pratos limpos e resolver uma situação, então ele prefere fugir. Qual dos dois é melhor que o outro? O que tem o interesse de vingança ou o que tem a força ou o interesse de fugir e de não consertar as coisas? Se você quiser chegar ou enxergar coisas boas e ruins nesses dois personagens, você vai enxergar. Eu só quero que você olhe para o final desses dois caras, que são tão diferentes, mas que foram capazes de serem vencedores. Ao olharmos para isso, o que vemos? Algumas coisas que me parece que apesar de tantas diferenças, eles conseguiram levar para si, e talvez de tudo que eu falei, nada disso teve a ver com a vitória dos dois. E o que teve a vitória com os dois são as coisas que eu vou dizer agora para você. Apesar de um ser cabeludo e o outro não ter pelos, apesar de um ser caçador e o outro um cozinheiro, apesar de um ser amado por seu pai e o outro pela sua mãe, um ser um inconsequente e o outro ser um interesseiro, um ser um vingativo, o outro ser um fugitivo, mas os dois eram trabalhadores. Quando eu olho Jacó e ele indo prosperar na terra dos parentes de sua mãe, quando ele chega na casa de Labão, ele tem o interesse de trabalhar para se casar com Raquel, e trabalha muito. Seu sogro tenta diminuir ou defasar seu salário 10 vezes, e o cara prospera nesse ambiente. É assim. Por quê? Porque era trabalhador, e muito trabalhador. Quando nós olhamos para Esaú,
Um cara que, apesar de não ter a bênção da primogenitura, vai se tornar riquíssimo, poderoso, a ponto de recusar os presentes e as ofertas de seu irmão Jacó, logo após o val de Jaboque, no capítulo 29 de Gênesis. Quando esses dois se encontram, eu vejo o encontro de dois vencedores, porque trabalharam, porque a vida dos dois era pautada, né, na bênção de Deus, porque resolveram se tornar homens de paz, resolvendo seus litígios, seus problemas e suas questões. Quando olhamos para esses dois camaradas, você quer dizer para mim que Jacó foi maior do que Esaú? Fique à vontade. Talvez ele seja um personagem com mais notoriedade. Seus filhos são, né, os meninos ou os rapazes que vão tomar 10 tribos de Israel. 2 são dos filhos de José, Benjamim e Manassés. Ou Efraim e Manassés, perdão. Quando nós olhamos para esse contexto, o que vemos são 2 homens vencedores. Eles só venceram em áreas diferentes. E por que é que nós queremos entrar nessa uniformização, sabe? Nessas coisas que há um padrão, onde todo mundo tem que ser do mesmo jeito, onde todo mundo tem que fazer a mesma coisa, onde todo mundo tem que usar a mesma coisa, porque ela dá status, ela dá visibilidade. Isso é a pobreza que o dinheiro pode levar um indivíduo. A miséria que alguém que pode ter coisas acha que por tê-las se torna superior àqueles que não a têm. Esse é o grande desafio. Aliás, pessoas que chegam nesse nível, eu não encontro vitória nelas. O que eu olho é agora 2 homens que trabalharam muito, que enriqueceram, que foram homens realizados e que viveram em paz. Quando olhamos para esse ambiente, o que vemos? Nós vemos 2 homens habilitados para lidar com os desafios da vida. No capítulo de número 33, no verso 11, Jacó acaba de encontrar com Esaú. Ele está tão amedrontado do encontro que ele fraciona. Ele pega os filhos de suas concubinas e coloca à frente. Ele vai colocando e vai distribuindo de uma forma que, se Esaú matasse alguns, pelo menos aquela base restaria para levar seu nome adiante, o que indica que tipo de sentimento ele acha que seu irmão vem contra ele. Quando ele fica só com um anjo e luta a noite toda com um anjo, ele pede ao anjo: eu preciso de uma bênção. Que bênção é essa, cara? Tu tem dinheiro pra caramba, tu tem filhos pra caramba, você tem mulher pra caramba, você tem tantos servos, tanto dinheiro, o que que você tem? O que que você quer de bênção, Jacó? Não faz sentido. Mas na verdade ele não falava de nada material. Ele diz: a bênção que eu preciso para ser um homem bem sucedido é receber o perdão do meu irmão. Do outro lado, vem Esaú com uma milícia, homens fortes, poderosos. Ele é um homem valente. E o que é que esse cara quer? Ele tem dinheiro? Sim. Ele tem mulheres? Sim. Ele tem servos e propriedades? Sim, ele é um vencedor. Mas o que ele quer? O encontro com seu irmão para perdoá-lo. Porque enquanto um está precisando do perdão, o outro está precisando de perdoar. Qual dos dois é vencedor nessa história? O que perdoa ou o que pede perdão e o recebe? Quando nós olhamos, o que nós vemos são apenas vidas diferentes, histórias diferentes, mas que caminho. Eu não cozinho, mas eu caço. Mamãe tem mais apreço pelo meu irmão, mas papai gosta mais de mim.
Bom, eu tenho um temperamento vingativo, mas o outro, ele é interesseiro. O que nós vemos são qualidades e defeitos, acessório, vamos dizer assim, que vem para todos nós. Cada um com suas virtudes e cada um com suas deficiências. Quando nós olhamos nesse ambiente, ele recebe e sabe que para receber o que quer, somente Deus. E Jacó conversa com Deus e diz: eu preciso. E o anjo diz: como é que você chama? Ele diz: eu me chamo Jacó. Ele diz: a partir de agora você se chama Israel. Logo depois, ele tem um encontro com Esaú que o perdoa. Jacó tenta dar presente. Esaú diz: eu não estou precisando de nada seu, cara, eu só precisava ter esse encontro para a gente acertar essas coisas. E Jacó diz: não, cara, eu faço questão, certo, de criar pelo menos alguma compensação. Mas no versículo 12 do capítulo 33, Esaú diz para Jacó: vamos andando, vamos juntos, cara, vamos lá, vamos bater um papo, vamos botar a conversa em dia, mano, vamos embora. E Jacó diz para Esaú, no verso 13: eu não vou poder ir com você, Esaú, porque o meu grupo é diferente do seu. Você está com homens, com guerreiros, com homens adultos. Eu estou com crianças, com vacas leiteiras. Eu estou com mulheres. E se eu expor o grupo que está comigo a caminhar na mesma velocidade que os seus homens, eles não vão durar um dia. Se nós caminharmos juntos, das duas uma: ou você vai ter que se sacrificar para dar morosidade à sua caminhada, para diminuir aí a velocidade da sua caminhada, ou eu vou ter que sacrificar o meu grupo. Preste atenção, eles acabaram de acertar seus ponteiros, mas continuam descobrindo que estilos de vida diferentes os separam. Que apesar de ter acertado os seus ponteiros, acertado as suas histórias, me parece, no verso 14, que eles pretendem até se encontrar novamente em Seir. Jacó está dizendo apenas: vá você à frente, meu senhor. Ou seja, continua sua vida caminhando nos seus passos, fazendo o que você está fazendo, na sua dinâmica, nas suas diretrizes, na sua missão, enquanto eu vou mais devagar. E não é diferente, né? Se olharmos para o começo, a exposição de Jacó, um homem mais pacato desde o início de sua trajetória, desde a profissão que escolheu, ou o estilo de vida que resolveu adotar. Mas todos dois são vencedores. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que Esaú vai à frente na velocidade, agindo, fazendo, e ele vai embora. E Jacó diz: eu vou devagar, levando o meu grupo, eu não vou expor meu grupo a velocidades, a uma dinâmica que não é dele. Pessoas que tentam ou frear, ou diminuir-se, ou criar um ambiente apático para ela, muitas delas podem perecer no caminho, porque são pessoas mais dinâmicas, sabe, mais elétricas. Mas também pegar alguém pacato e tentar colocar velocidade, tentar colocar sobre essa pessoa, muita gente se dá mal em seus relacionamentos por isso. Eu gosto da maturidade de Jacó em dizer: cara, o meu grupo é diferente do seu, mano, tá certo? Nós temos dinheiro, eu não preciso de você, você não precisa de mim, porque nós somos ricos. O Deus que você serve é o mesmo que Deus que eu sirvo. Nós somos perfeitamente vitoriosos, capazes e bem-sucedidos naquilo que nos dispusemos a fazer. Então você vai com seu grupo na frente para Seir, que eu vou com o meu grupo para trás para Seir. Para onde os dois estão indo? Para Seir. Onde é que um chegou? Em Seir. E onde é que o outro chegou? Em Seir. Talvez com dias de diferença, porque a dinâmica era diferente.
Eu preciso definir na minha vida se eu criei um ambiente, né, de competitividade com outras pessoas, ou se eu estabeleci na minha vida um ambiente onde eu vou competir comigo mesmo, buscando ser uma versão melhor de mim mesmo no próximo dia que está para chegar. Porque muitas pessoas esquecem de viver a sua vida para prestar atenção na vida do outro. Quando nós olhamos no capítulo 35 de Gênesis, no verso 39, é o enterro de Isaac. Isaac vai ser sepultado. E o texto diz no verso 29, estavam lá seus filhos, ou seu filho Jacó e seu filho Esaú, no sepultamento. Caminharam para lugares diferentes, é verdade, viveram histórias diferentes, tiveram destinos diferentes, mas eu pergunto a você, quem aí é derrotado e quem aqui é vencedor? É aquele que não está satisfeito com aquilo que está vivendo e que está mais interessado no que acontece na vida do outro do que na sua própria vida. Esse é o grande desafio, é entender. Por muitas vezes eu me pego vivendo isso. Eu viajo o Brasil inteiro, aí eu chego numa igreja e vejo uma igreja fazendo algo. Eu saio de lá querendo fazer o que ela está fazendo aqui no Projeto Recomeçar. Só que depois de um tempo eu descubro que se eu fosse fazer as coisas boas, e todas elas, pelas milhares de igrejas que eu já passei, primeiro, eu não conseguiria, porque são muitas virtudes, e cada uma numa dinâmica espiritual e geográfica. Mas se eu pegasse tudo isso e trouxesse para cá, a igreja não teria uma identidade. Nós teríamos uma grande confusão. Por quê? Porque uma vai trabalhar com trabalho social, outra com trabalho missionário, outra vão trabalhar numa área de evangelismo, outra vão... Todas elas têm as suas particularidades. E quem é maior que quem? Eu preciso entender quem foi que definiu isso. Quem é o maior pregador do Brasil? Quem é o maior empresário do Brasil? O que é maior? É porque tem mais dinheiro? O que é maior? É porque tem mais visibilidade? O que é maior? É porque a igreja tem mais membros? O que é maior? É porque a casa é mais bonita que a minha? O que é maior? Quem é que disse o que é maior ou o que é menor? Foi você. Você que ao olhar para alguém, achou que ele era menor que você, ou que ele era maior que você. Eu queria que você parasse um pouco para pensar nisso hoje, porque nós podemos ser diferentes e somos, mas vencedores dentro daquilo que fomos chamados. Um para apóstolos, outro para mestres, outro para pastores, outro, cada um recebeu o dom de cura, o outro de revelação, o outro de línguas, o outro, e quem é melhor que quem? Eu acho que diminuir essa visão de competitividade e canalizar um pouco da nossa atenção e preocupação para ganharmos a sensibilidade, para entendermos o que Deus está querendo fazer na minha vida. Esses dias uma irmã da igreja falou: pastor, o senhor não acha que nós deveríamos pregar uma parte da igreja e levar para distribuir só pão num tal lugar para mendigos? Eu falei: eu não acho. Mas fulano faz, eu acho maravilhoso. Eu estou vendo que você tem um chamado para cuidar de mendigo. Que beleza, glória a Deus, vai lá fazer. Agora essa não é a minha missão. Entendeu? Alguém virou para mim e falou: pastor, nós com tantos seguidores, se o senhor falasse de prosperidade, de dinheiro, seria extraordinário, as pessoas fariam isso. Pois é, não é a minha missão.
Eu fui chamado para falar de família, na maioria daquilo que faço, e para pastorear uma igreja. Onde? Pastor, se o senhor abrisse uma igreja na Barra, no centro de Caxias, Pois é, esse não seria eu. Eu fui chamado para fazer o que eu estou fazendo. Eu queria que você parasse para pensar, independente de quem seja. Eu tenho amigos que são pastores estratosféricos, sabe? Extraordinários. Gente que tem o dobro, o triplo das pessoas que eu tenho na minha rede social, economicamente, ministerialmente. E se você pensa que eu acho que eles são maiores que eu, você está muito enganado. Mas eu também não penso que o pastor ali da esquina, da igrejinha ali, aquele que estava lá com celular, tentando gravar um culto, se você pensa que eu acho que eu sou maior do que ele, você também está muito enganado. Ser bem sucedido é saber quem você é, como alguns dizem, na fila do pão. Descobrir quem somos de verdade e o que viemos para fazer. Descubra quem Deus quer que você seja e seja de propósito. Ok? Procure o propósito de fazer o que Deus tem para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento, porque eu quero orar por todos nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite, por tudo aquilo que podemos compartilhar aqui e entendermos que esse título de vencedor ou de derrotado, quem coloca sobre nós somos nós mesmos. Por isso, em nome de Jesus, que apesar de todas as diferenças ministeriais, econômicas, intelectuais, culturais, geográficas, nós somos diferentes, mas todos nós somos vencedores por aquele que nos amou. Que isso jamais saia de nossa mente, em nome de Jesus, que haja uma maturidade para que possamos entender que não há ninguém melhor nem ninguém pior. Ajuda-nos, ó Deus, a amadurecermos nessa esfera. Abençoa cada lar, a cada família, abençoa todos os membros aqui em particular do Projeto Recomeçar. Continua agindo, nos dando saúde, paz e prosperidade. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam amém.